Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, viva em nós e abunde e cresça de forma abundante, para que atinjamos a mesma estatura de Cristo e tudo em nós, as nossas palavras, as nossas ações, os nossos pensamentos, seja tudo para agradar o nosso Deus, seja tudo aprovado pelos céus. Amados, vamos aqui ao estudo da nossa lição bíblica diária de hoje, da segunda-feira. Vamos hoje examinar as perguntas 3 e 4 da lição, dando prosseguimento, ao tema que nós vimos ontem, que nós iniciamos ontem, Estamos estudando sobre o Filho do Homem, aqui no capítulo 2 de Hebreus. E ontem nós estudamos, por exemplo, as duas primeiras perguntas, Quando o autor pergunta como escaparemos nós, se negligenciarmos ou se rejeitarmos esse Salvador que Deus nos enviou, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que foi exaltado, que ele é tão superior aos seres humanos, que inclusive é superior aos anjos, diz aqui nos textos anteriores, inclusive no verso síntese, chegando ao ponto do autor dizer que o Pai colocou todas as coisas, submisso ao Filho, debaixo dos seus pés. Então hoje, na pergunta 3, dando prosseguimento a esse raciocínio e ampliando esse entendimento, temos o seguinte questionamento: tudo foi sujeito a Jesus. Está óbvio, já vimos isso, Agora, a pergunta é, ele era naturalmente um ser natural, o seu corpo natural era superior aos anjos? Olha que pergunta interessante. Vamos aqui para Hebreus 2, verso 9, diz assim: vemos, todavia, aquele que por um pouco, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, esse que foi feito menor que os anjos é Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Olha só. Que verso impressionante esse verso aqui de Hebreus 2:9, em plena harmonia com João 3,16. Lá diz que Deus amou o mundo de tal maneira. A Bíblia não diz, como alguns tentam imprimir na mente dos seus seguidores, de que Jesus morreu só pelos santos, morreu só pelos salvos, Todo o texto da Bíblia diz que foi pelo mundo, por todos, por todo homem. Entretanto, esta morte só é eficaz, obviamente, para quem tem fé nele, para todo aquele que nele crê. Mas ele morreu por todos. Se apenas alguns querem ser salvos, o problema não é de Cristo, o problema não é de Deus, mas a morte dele foi por todos.
qualquer um, em qualquer situação que se arrepende e creia, será salvo. Então foi por todos, né? Para todos. Infelizmente, a maioria não quer, mas foi por todos, né? Então veja a beleza desse verso, em plena harmonia com João 3,16. E o texto diz claramente, né, ó, que Cristo foi feito no sentido de que o Pai o preparou para isso desta forma, né? Jesus foi feito, Jesus, o filho de Maria, Jesus de Nazaré, Jesus, o filho do homem, ele foi feito inferior aos anjos, um pouco menor, por um pouco, diz o texto aqui, né? Um pouco menor que os anjos, né? Por causa de quê? Por causa de quê? Por causa do sofrimento que ele ia passar aqui na terra, do sofrimento e da morte. Por causa dos 33 anos que ele passou aqui, mas principalmente por causa dos 3 anos e meio do seu ministério, em que ele foi provado de uma forma, né, a gente pode dizer assim, sem medo de errar, quase desumana, porque as provas que Cristo falou, que passou. O texto bíblico diz, aqui no próprio capítulo 2 de Hebreus, que ele, assim como nós, igual a nós, do jeito de nós, foi tentado em tudo, né? A palavra que mais se repete aqui no livro de Hebreus 2 é que Cristo é nosso irmão, irmão no sentido de ser um ser natural igual a gente. Nosso irmão, porque não existe, né, um irmão que seja de outra natureza, não existe isso, que seja diferente, irmão é irmão. Então, e aqui nós temos uma outra resposta muito clara sobre aquela questão do nome que o Pai deu a Jesus Cristo. Um nome sobre todo nome. E o nome está vinculado à reputação, a reputação está vinculada àquilo que eu construo pelo que eu faço, pelas minhas obras, né? E aqui está a explicação, ó. Então veja que o mérito pelo qual Cristo foi coroado, exaltado, de muita glória e muita honra, foi o fato de Cristo ter aceitado a missão do Pai e ter realizado aquela obra, ganhando os méritos para o enriquecimento, para uma reputação de um nome. Então a pessoa do Senhor Jesus, ele tem um nome, uma reputação, não é um nome cartorial, não é o nome Jesus, não é o nome Yeshua, não é o nome Yahusha, não é o nome Yehoshua, tem nada a ver com isso não. Isso é um nome cartorial, isso é um código de comunicação que as pessoas usam para identificar um ao outro. Não. Nome aqui é algo que expõe o caráter da pessoa. É algo que fala da sua reputação, dos seus feitos, dos seus méritos, da sua dignidade de honra, da sua dignidade de glória, de exaltação, digno de exaltação, digno de ser elevado, honrado, etc. E aqui diz bem claro, por causa do sofrimento, ou seja, por causa da obra que ele realizou aqui. Então, quando o Pai designa essa missão terrível, né, ao mesmo tempo gloriosa, para Cristo realizar, o Pai já estava planejando essa exaltação do Filho. Então não existe você fazer uma menção de louvor a alguém, simplesmente porque você quer dar um jantar, você quer dar uma festa, sem aquela pessoa valer nada. Não existe isso. A pessoa está fazendo tudo errado. Imagine um pai que quer fazer uma festa para um filho no final do ano escolar, porque em reconhecimento ao esforço dele na escola, e aí no final do ano o pai dá uma grande festa e manda as pessoas ler que o filho é fantástico, que o filho é lindo, que o filho é bom, que o filho é o melhor, que o filho é isso, que o filho é aquilo. E na hora que vai ler o boletim, o filho só tira nota 2 e 3 e foi reprovado. Não tem sentido. Né? Não tem sentido. Então, uma menção de louvor, uma honra, uma glória, é pelo que o filho fez. Tem tudo a ver se o pai chegar no final do ano e dizer, olha, meu filho tirou 10 em todas as notas, chegava cedo na escola, saía tarde da escola, em casa, obediente a pai e mãe, em casa, o tempo todo dedicado a estudar na escola, reconhecendo o sacrifício que nós fazemos por ele, para pagar tudo, para ter tudo. Olha, esse filho, o filho bom, merece essa honra e essa glória. Então, pelos feitos positivos, pelos feitos meritosos, não é de qualquer jeito não, né? Então aqui é bem claro, olha, Cristo ganha esse nome acima de todo nome e senta à direita do Pai e é honrado
justamente pela obra que ele fez, ou seja, uma reputação. Então esse nome que foi dado a Cristo sobre todo nome, não é uma discussão barata, uma discussão pueril, uma discussão pobre, uma discussão de religioso cego. Ah, e o nome é isso, escreve com 4 letras. Não tem nada a ver com isso, não. Tem gente perdendo o tempo a letra morta, discutindo religiosidade, quando deveria entender a mensagem espiritual. E aqui está muito claro aqui o porquê, né? Por isso que ele foi coroado de glória e de honra, né? Olha só. E agora, por quê? Tem um outro porquê. Não, agora tem um porquê aqui. Agora tem o para quê. Não. Para que Jesus é coroado de honra e glória? Só porque o Pai gosta dele? O Pai faz acepção de pessoas, ama muito Jesus e odeia o resto da humanidade? Ama Jesus 100%, mas a mim só ama 50%? É isso? Não. Tem um para que isso. Olha só que coisa linda. Para que, pela graça de Deus, ou seja, veja que a graça de Deus só alcança a gente por causa de Cristo, ó. Para que, pela graça de Deus, Jesus provasse a morte de todo homem. Então, a morte de Cristo na cruz do Calvário é uma providência da graça de Deus. Olha que coisa linda. Isso pode parecer muito feio para Jesus Cristo. Porque a graça de Deus, na vida de Cristo, trouxe uma morte. Mas foi mesmo a morte, é isso? Quando o autor do livro de Hebreus fala aqui, ó, que pela graça, para que pela graça de Deus Jesus provasse a morte por todo homem, isso é graça sobre a vida de Cristo? É graça, sim. É a graça, porque a morte e o sofrimento durou pouco tempo. Mas em breve, muito breve, veio a ressurreição. E isso foi gracioso na vida de Cristo, porque o corpo anterior que ele tinha era um corpo que sangrava, era um corpo que morria, era um corpo que sofria, era um corpo que sentia fome, era um corpo que sentia cansaço, era um corpo que chorava, era um corpo que se emocionava com a desgraça dos outros e com a própria dor. Mas agora não. Agora ele ressurge num corpo incorruptível, num corpo transformado. Olha a graça atingindo Cristo aqui. E ele não só ressuscita, mas nos céus é estendido um tapete vermelho de honra e de glória, que ele se torna o centro das atenções, porque o Pai faz com que todos os holofotes recaiam sobre Cristo. E agora ele é entronizado, exaltado. Eu não estou falando de holofotes e tapete vermelho segundo o glamour do homem pecador, não. Segundo a cobiça, eu estou falando num aspecto glorioso, num aspecto santo, onde envolve a humildade, onde envolve a justiça, onde envolve a verdade. Não tem nada de falsidade, nada de cobiça, nada de interesses escusos, não. Que coisa linda, né? Que texto lindo esse texto de Hebreus, capítulo 2, versículo 9. Continuando, amados, vamos agora para a próxima pergunta da nossa lição. Pergunta 4, que nos traz aqui o seguinte questionamento. Para a salvação do homem, devia morrer um Deus, devia morrer um semideus, um híbrido, ou um homem, um irmão nosso, alguém igual a gente, para a salvação do homem? A igreja da Idade Média andou incutindo na cabeça de muitos professos cristãos, e principalmente nas igrejas que são as suas filhas, a igreja da Idade Média, que é a mãe, a maior igreja cristã do mundo, ela incutiu na cabeça de suas filhas, 99% dos evangélicos, de que quem morreu na cruz é um Deus, como se um Deus morresse. Já imaginou a ideia de que Deus morre? Ora, a Bíblia aponta a Deus como imortal. 1 Timóteo 6, 16, 17, né? 15, 16, 17. Está lá, Deus é imortal. Deus não morre, né? Mas eles colocaram isso na cabeça do povo, que o meu Deus morreu na cruz. Já imaginou isso? Quem morre na cruz é Jesus, o Filho do Homem, não Deus, né? Porque Deus não morre, Deus não é tentado, Deus não sente fome, né? Jesus, e a gente vai ver aqui, ó, e o livro de Hebreus capítulo 2 vai desmistificar isso, vai jogar essa mentira no lixo, né? Quem morreu? Ah, não, ele não era Deus não, mas ele era um semideus, ele era 100% humano e 100% divino. Não existe essa filosofia, né? 100%, 200%. Ou era 50% humano e 50% divino, né? Mas eles querem até essa loucura filosófica, como diz Pedro, que eles criaram fábulas vãs, né?
fábulas engenhosamente inventadas. Engenhosamente. Tem 200%, não existe 200%. É contra a lei todas as leis naturais que o próprio Deus criou. A Bíblia diz em Romanos 1:20 que os atributos de Deus, a sua divindade, seu eterno poder, são claramente compreendidos por meio das coisas criadas. As coisas criadas estão lá, as leis naturais, lei da física, da matemática, não existe 200%. Mas a filosofia religiosa, ela cega tanto o membro cego, o membro coitado, que é escravo do sistema religioso, das instituições, que eles não conseguem, não tem filtro mais, a mente foi cauterizada, né? Ele não consegue pensar mais, não é livre para pensar. Pois bem, existe. Quem morreu? Um Deus, um semideus ou um homem? Vamos perguntar aqui a Hebreus 2:10, que diz assim: porque convinha, e essa palavra convinha está intrinsecamente ligada ao princípio de que tem que ser porque a lei pede assim, porque a justiça pede assim, então tinha que ser um ser humano, obviamente vai ver aqui, né? Porque a lei convinha assim. E está lá em Levítico 25. Somente um parente próximo, um irmão, pode resgatar o outro. Está lá o princípio estabelecido no tipo. No tipo, lá em Israel, está estabelecido. Porque convinha que aquele, por causa e por quem todas as coisas existem, por meio de quem todas as coisas existem, mais um verso mostrando que todas as coisas por meio de Cristo, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Que coisa linda. Então veja que convinha que aquele, por causa de quem todas as coisas existem, aquele Jesus Cristo, que é por meio dele que todas as coisas vieram à existência, é o Pai quem cria tudo por meio de Cristo. A gente já apresentou aqui vários versos claros sobre isso, né? João 1:3, João 1:10, né? Efésios 3:9, Hebreus 1, versículo 2, e agora esse verso, mais um dizendo que todas as coisas vieram à existência por meio de Cristo, de Jesus, né? Por meio do Filho. E não só isso, mas o texto diz aqui que ele faz isso e conduziu ainda muitos filhos à glória. Por causa da sua morte redentora, aqueles que têm fé são conduzidos à glória. Não só a glória da vida eterna, mas a glória aqui ainda nesta terra, vivendo num corpo de pecado, a partir do momento que ele crê em Deus e o Espírito de Deus habita nele, então ele já começa a experimentar um pouco dessa glória, né? Olha, conduzindo os filhos à glória. Fazendo isso, ele está aperfeiçoando por meio de sofrimentos. Que coisa linda, ó. Por meio de sofrimentos, como diz o texto anterior, né? Que Cristo foi feito menor do que o anjo para que provasse a morte, o sofrimento ali da humilhação e da morte. E aqui está dizendo que o Pai fez com que Cristo, por meio do sofrimento, né, fosse aperfeiçoado. Fosse aperfeiçoado por meio de sofrimentos. Quem fosse aperfeiçoado? Né? Jesus Cristo. E quem o aperfeiçoou? O autor da salvação deles. Né? Quem é o autor da salvação deles? O Pai. Por meio de quem? Não pode nem chamar de coautor, né? Mas por meio de qual instrumento? De qual ser maravilhoso? Por meio do Filho, o nosso Senhor. Então, veja que o texto está dizendo que Deus aperfeiçoou Jesus Cristo por meio de sofrimentos. Paulo não vai dizer só isso aqui, não. Paulo vai dizer isso de novo lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 8 e 9. Ele vai dizer, ainda que era filho, aprendeu, olha só, por meio daquilo que sofreu. O verso 9 diz, e tendo sido aperfeiçoado, é praticamente uma repetição desse verso. É praticamente uma repetição desse verso. Paulo vai ratificar lá no capítulo 5 de Hebreus, que a gente ainda vai estudar. Paulo vai ratificar essa verdade aqui, vai dizer duas vezes. Paulo, no livro de Hebreus, vai repetir muitas coisas importantes. Uma dessas coisas é essa daqui. Que Cristo foi aperfeiçoado por meio do sofrimento. Aí eu pergunto,
Um Deus é aperfeiçoado por meio do sofrimento, aperfeiçoado com o conhecimento, ele aprende. Um Deus, ele já é perfeito. Um Deus, ele não precisa aprender porque ele já é em si onisciente. Ele já tem todo o conhecimento. Um Deus, ele não sofre, porque um Deus, ele não sente necessidade carnal. E outra mentira terrível criada na Idade Média é que Jesus aqui na Terra foi um ser híbrido. Não existe na natureza nenhum ser híbrido, a não ser aqueles inventados em laboratório pelo homem, chamados de abominações e aberrações, que Deus terá o juízo sobre cada um que fizer isso. Ora, nenhum tipo de híbrido existe na natureza. Ninguém nunca viu um homem andando com cabeça de bode, um homem lobisomem. Isso está no mito, isso está na lenda, isso está no folclore, né? Das nações, dos costumes pagãos das nações. Isso não existe na Bíblia. Isso não existe na natureza, ninguém nunca viu. Ninguém nunca comprovou, não existe nenhum lobisomem em laboratório sendo dissecado, não existe isso não. Então, infelizmente, a religião da Idade Média, mitológica, a religião era terrível, mitológica, a religião pagã, cega, na Idade da Escuridão, a religião que usava a lança do medo para inventar lobisomem, inventar purgatório, inventar lugar de sofrimento, ameaçar o povo que não pagasse o dinheiro a eles, é terrível, dominação, terrível. Ora, se na Bíblia Deus proíbe até você misturar duas sementes, não é nem misturar, geneticamente hoje o laboratório pega duas sementes e faz uma, né? Mas antigamente Deus proibiu que o homem colocasse, por exemplo, na cova, plantasse junto feijão e milho. Deus proibiu que você misturasse a comida, duas comidas juntas. Deus proibiu que você misturasse dois tipos de tecido numa roupa, fosse fazer uma túnica, ou era só de lã, ou era só de linho, ou era só de seda, ou era só de algodão, né? Mas nunca de duas peças. Deus proibiu que cruzasse animais de espécie diferente, nem se fosse primos, né? Cruzar, por exemplo, um cavalo com uma jumentinha, por exemplo, né? Nem isso o Senhor proibiu. Está lá no livro de Deuteronômio, ele proíbe tudo. Então, o Senhor proíbe o híbrido, já mostrando para as mentes ignorantes do futuro que não inventasse essa conversa de que Cristo era um híbrido. Se Deus proíbe lá até misturar uma comida e uma roupa, por que ele ia se misturar com o ser humano, como Zeus, a mitologia grega, fez? O Zeus deixou aqui na terra, deitou com a mulher e criou um semideus Hércules. Ora, o homem espiritual jamais cai numa bobagem dessa. Isso é uma ignorância pura, isso é rasgar a palavra de Deus. Isso é ter a mente completamente fechada para a voz do Espírito Santo de Deus, para falar uma bobagem dessa. Que quem morreu na cruz é alguém que tinha duas naturezas, porque não sei quem disse, porque era um doutor falou, uma doutora, não sei quem. Não existe isso, meu irmão. É o que está na Bíblia, a palavra de Deus ela é soberana, ela é sobre tudo, sobre todos os seres humanos, as mentes mais brilhantes. O Espírito de Deus jamais inspiraria alguém para falar uma coisa contrária à sua própria palavra. Isso é óbvio. Que o Senhor nos abençoe para compreender a sua palavra como ela é, e não com essas bobagens que estão falando por aí.